Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e todas. Dependendo do horário que vocês forem assistir essa gravação, né, que está sendo feita no final da tarde de uma sexta-feira. Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas a esse nosso encontro para falar sobre o eclipse lunar do dia 17 de setembro agora, e espero que esse encontro seja produtivo e esclarecedor para todos e para todas que estiverem acompanhando. Mas antes, para a gente iniciar conectados e presentes, eu sugiro um momento de pausa para a gente respirar com mais consciência em uma breve meditação. Então, primeiramente, a minha sugestão é que vocês encontrem uma posição confortável para aquietar o corpo. Pode ser sentado, se for assistir num outro horário depois, se quiser fazer deitado também é possível. O importante é estar com o corpo tranquilo para que ele não roube a tua atenção. Fecha os teus olhos e percebe a disponibilidade do teu corpo nesse momento. Observa a tua respiração. Sem procurar interferir no ritmo. Contempla o fluxo de pensamentos entrando e saindo da tua mente. Procurando não ser absorvida ou absorvido por nenhum deles. A cada nova inspiração, relaxa teu corpo ao exalar. Te permite ir de encontro ao silêncio interno, independente dos ruídos externos. Abre espaço na tua mente ao se desvencilhar daquilo que só ocupa lugar dentro de ti. Te coloca disponível e presente àquilo que o universo te propicia a cada nova respiração. Agora, respira com maior profundidade. E vai retomando a consciência do espaço e do tempo. E devagar, retorna, desperta e abre novamente os teus olhos. Bem-vindos de volta, bem-vindas. Respirando profundo. E agora sim, estamos prontas e prontos, presentes, despertos para receber esse conhecimento e para abrir essa nossa egrégora de estudos. Eu convido
todos e todas vocês a unir as palmas em frente ao peito e colocar um sankalpa, uma intenção para esse estudo de hoje, aquilo pelo qual fez com que tu viesse buscar esse conhecimento. Fecha os teus olhos e só me acompanha, se tu souber o mantra, ou só escuta com o coração completamente aberto. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navaditamastu Ma Vitvishavahay Om Om Suryaya Namaha Om Somaya Namaha Om Vaumaya Namaha Om Budaya Namaha Om Brihaspataya Namaha Om Shukraya Namaha Om Shanisharaya Namaha Om Rahuve Namaha Om Ketave Namaha Om Namastê. Agora sim, conectadas, conectados e presentes. Então, gente, eu vou começar essa nossa conversa de hoje trazendo uma pequena introdução do que é um eclipse. Afinal, nem todas as pessoas, né, que me acompanham são estudantes de astrologia e tem gente que está exatamente vindo aqui, iniciando essa caminhada, buscando, tentando entender, né, esse conhecimento. E assim a gente consegue alinhar melhor as informações. Então, nós vamos começar falando sobre o que é um eclipse. Um eclipse ele é um evento astronômico que ocorre quando um corpo celeste se interpõe entre outro corpo celeste e uma fonte de luz. Em outras palavras, um astro esconde o outro por um período de tempo. E a gente tem dois tipos de eclipses. Nós temos o eclipse solar, que acontece quando a Lua se posiciona entre a Terra e o Sol e bloqueia total ou parcialmente, né, a luz solar. Então, durante um eclipse, por exemplo, solar total, a Lua cobre completamente o Sol, criando aquele momento de escuridão momentânea só com aquela auréola clara na volta, né? A gente tem um sol escuro só com aquele círculo luminoso na volta, quando a Lua se interpõe completamente. Ou, se ele for parcial, até onde a sombra da Lua está atingindo. Depois, a gente também tem o eclipse lunar, que ocorre quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua e projeta a sua sombra na Lua. Então, durante um eclipse lunar total, a Lua ela fica avermelhada devido à refração da luz solar na atmosfera terrestre. Mas a luz, né, a Lua cheia, no caso, que é quem sofre o eclipse lunar, quando a Lua está se interpondo entre a Lua e o Sol, ela não tem como refletir completamente a luz do Sol. Então, essa luz solar, ela reflete na atmosfera e causa esse tom mais avermelhado na Lua. Eu vou compartilhar com vocês, para ficar mais fácil o entendimento,
uma imagem, um gráfico, né, do que representa o eclipse. Então, aqui, ó, aqui nós temos um gráfico de um eclipse lunar. Então, aqui nós temos o Sol, aqui nós temos a Terra e aqui a Lua. Quando a gente tem o alinhamento desses três corpos celestes, a gente tem um eclipse. Como a Lua está entre o Sol, desculpa, como a Terra está entre o Sol e a luz solar não chega até a Lua. Então, a gente tem o que é chamado de eclipse lunar. Importante vocês observarem que o eclipse lunar, por exemplo, aqui, ele só vai ser visível de um lado do planeta Terra, né? Que este outro perdão, perdão que o meu sinal caiu. Vou compartilhar novamente com vocês a tela. Aqui. O que eu estava falando antes de cair, que eu quero que vocês observem, que esse ponto aqui, ó, a gente não vê nada aqui, só vê que existe um cruzamento aqui, mas este ponto aqui, ele tem um significado que a gente vai ver pelos estudos da astrologia védica. Mas eu trouxe aqui mais para elucidar para vocês, né? Não ficar tão assim no abstrato o que seria um eclipse. E se ele fosse solar, a diferença que a gente teria aqui é que a Lua estaria aqui entre o Sol e a Terra. E a Lua acabaria fazendo uma sombra sobre o Sol, seja ela total ou parcial, assim como pode ser o eclipse da Lua, total ou parcial, provocando esse período de breve escuridão. Então, esse seria trazer uma base para vocês do que é o eclipse em si. Uma curiosidade é que muitos povos antigos, eles atribuíam significados místicos, né, aos eclipses, associando os eclipses a eventos importantes ou à ira de deuses. Por quê? Porque na antiguidade, a maneira como as pessoas, né, a população, a cultura daquele determinado momento da nossa evolução, conseguia explicar os acontecimentos que eles não tinham ideia de qual era a sua origem. Vocês imaginem num tempo assim que a gente não tem luz elétrica, pouco conhecimento se tem, de repente tu tem a lua, que de tempos em tempos ela tá lá no céu assim e ela fica avermelhada. Ou durante o dia, o sol que está sempre ali brilhando, tirando os dias nublados e de chuva, e à noite, claro, de repente ele se recebe uma sombra escura. Então, eles associavam isso a muitas questões de que haviam deuses que estavam insatisfeitos com certas atitudes, que eles precisavam fazer sacrifícios. E até propriamente dito, dentro da astrologia védica, a gente tem um lado bastante mítico, vamos dizer, eu não digo nem místico, mas mítico, tá? Sobre o acontecimento do eclipse. Porque, afinal de contas, qualquer uma das duas astrologias é um conhecimento muito antigo, né? De mais ou menos aproximadamente, diz que os primeiros registros sobre estudos de astrologia têm por volta de 5.000 anos e teriam começado na Babilônia.
E a gente teve cruzamento dessas informações a partir daqueles movimentos que tinham de unificação de impérios, né, de imperadores ou reis que invadiam outras terras, e aí essas culturas acabavam cruzando as suas informações e conhecimentos. E a gente vai ver um pouquinho sobre qual é essa referência que tem na astrologia védica, também nessa parte mítica, porque isso nos ajuda a compreender muito do contexto e da energia que traz o eclipse. Então, dentro da astrologia védica, os eclipses eles são considerados eventos cósmicos de grande importância. Eles são marcados por energias intensas e transformadoras. São vistos como momentos de alinhamento planetário que podem revelar aspectos mais profundos da nossa psique e desencadear mudanças significativas, né, nas nossas vidas, mas principalmente está ligado à nossa questão mental, tá? Não que a gente não seja impactado de outra forma, mas dentro da experiência de tudo que eu já estudei e conversando com outros astrólogos, a mente é a parte mais impactada dentro dos eclipses, claro, principalmente no eclipse lunar, e a gente vai ver por quê. Mas mesmo num solar, a gente vai ter as questões mentais muito impactadas. Na visão védica dos eclipses, eles são essas janelas que se abrem para o nosso subconsciente e podem trazer à tona emoções, medos, desejos, que geralmente eles permanecem ocultos. São aquelas coisas que às vezes a gente vai botando lá para debaixo do tapete, ou talvez até traumas, experiências de vidas passadas. Vamos fazer um parênteses aqui, não esquecendo que a astrologia védica, a visão védica, ela vem com uma crença reencarnatória. Então, sim, teriam ligações também com questões de vidas passadas. As energias dos eclipses, elas atuam como catalisadores de mudanças, né? Eles aceleram processos internos e externos que nos impulsionam para enfrentar e resolver questões que estão pendentes. É aquela coisa, tu tá ali na tua zona de conforto, né? Tu não quer mexer em determinadas coisas porque sabe que aquilo ali vai te gerar um desconforto. Enfrentar o desconhecido é algo que nos gera muito medo e muita insegurança. E os eclipses, na verdade, eles vêm tipo como para nos dar um leve empurrão. Ah, tu não quer ir? Então, ó, agora vai porque não tem. Talvez não vai sentir isso na hora, né? A gente tem dentro dos estudos que, por exemplo, assim, os eclipses lunares, como eles estão extremamente ligados à questão da nossa mente, né? Porque envolve a Lua, que os resultados eles sejam praticamente assim imediatos, né? E muitas vezes esses movimentos eles já começam a ser sentidos dias antes do eclipse e perduram por alguns dias, né? Ou até mais, porque não é exatamente só naquele dia. Naquele dia, claro, é o ponto mais intenso de energia, mas as mudanças, elas já começam a acontecer. E isso pode vir através de um desconforto, de dores de cabeça e de inúmeras outras questões que dependem muito do mapa natal de cada um. E podem ser também momentos de sincronia com o nosso destino, com aquilo que a gente veio experienciar na atual existência. Lembrando, é um estudo baseado numa crença reencarnacionista. Então, existem questões kármicas que a gente veio para vivenciar. Isso está muito ligado ao posicionamento de Rahu e Ketu no nosso mapa, que a gente vai ver que eles estão envolvidos nas questões dos eclipses. E a gente precisa passar por esses desafios tendo a oportunidade de superá-los. É uma forma que a gente tem de trabalhar essas questões. É todo mundo que vai conseguir? Isso depende muito também da escolha de cada um, porque mesmo que a gente tenha essas questões para vivenciar, que a gente tem que colher os resultados das nossas escolhas,
A forma como cada um age é muito individual, né? E depende muito também do tipo de vivência que essa pessoa veio para ter na atual existência. E outra questão é que a influência de um eclipse também depende do signo, né, da constelação aonde ele ocorre e dos planetas que vão estar envolvidos junto, né, podem estar talvez na mesma constelação ou na constelação oposta, porque a gente tem um eixo de eclipses, né, e cada signo, cada constelação traz uma energia particular, que somado à intensidade do eclipse, ele traz um tipo de resultado. E as experiências são muito individuais. Lembrem, o eclipse acontece para todos, mas a gente tem, quando vai fazer um estudo, que sobrepor essa informação ao mapa natal. E dependendo do mapa natal, a gente precisa olhar, né, em qual casa está acontecendo, qual é o assunto daquela casa, existem planetas naquela casa, existem olhares, né, aspectos de outros planetas para aquela casa. São muitas questões. E o que a gente vai tratar aqui hoje é de uma forma mais ampla e genérica, para que a gente possa ter um entendimento e uma preparação para esse momento e poder aproveitar da melhor forma possível, né, essa energia que é disponível. Dentro dos tipos de eclipse que eu mencionei, que a gente tem dois, que é solar e lunar. Gente, se vocês escutarem muitos ruídos, é porque, assim, tá um tempo muito severo aqui, de tempestade desde a madrugada. Então, assim, é um momento que tem muita trovoada. Eu espero que a gente não fique sem luz. Mas, assim, os eclipses, os dois tipos de eclipses, solar e lunar, eles vão ter significados, né, bem particulares, dependendo do signo, como eu falei, se tem outros planetas envolvidos de acordo com o trânsito, mas se a gente separar, pensando só no eclipse como solar e lunar, a gente tem assim, o eclipse solar, ele vem associado à lua nova, né, que é quando o Sol e a Lua estão na mesma constelação. E o eclipse solar, ele simboliza novos começos, mudanças e uma necessidade de reavaliar os nossos objetivos. Ele pode trazer à tona questões relacionadas à identidade, ao ego e ao propósito de vida, que são assuntos do Sol. Já o eclipse lunar, ele vem associado à lua cheia, né? Quando a lua estaria refletindo completamente a luz solar. E o eclipse lunar, ele representa o ponto alto de um ciclo lunar, porque o ciclo lunar começa na lua nova e finaliza na lua cheia. E a necessidade de liberar aquilo que não serve mais, que não ocupa mais espaço, né? Então, ele pode trazer tona emoções mais intensas, relacionamentos, e nos impulsionar a fazer coisas importantes. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nas ações que vai se praticar a partir de um eclipse. E a gente vai falar mais o porquê disso. E como esses eclipses, eles podem, de uma forma muito geral, né? Falando de eclipses no geral ainda, não especificamente do lunar, como é que eles podem afetar a nossa vida? Os eclipses, eles podem desencadear crises, né? Porque mudanças não são coisas simples, revelando padrões de comportamentos nossos, que às vezes a gente não observa e não se dá conta que continua repetindo e que precisam ser transformados. Então, eles trazem essa oportunidade da gente mudar, da gente ressignificar esses padrões que às vezes podem estar trazendo sofrimento para nós, e isso pode nos trazer o quê? Crescimento e desenvolvimento pessoal. E eles também, a nível mais mundial, eles podem influenciar política, economia, sociedade, mas principalmente também eventos climáticos. Tá? Eventos climáticos também estão muito ligados ao eclipse, principalmente dependendo de onde eles vão cair. E nesse eixo que a gente tem agora de Virgem e Peixes, principalmente em Peixes,
a gente tem essa questão que pode ser muito significativa em relação a eventos climáticos. Na astrologia védica, durante os eclipses, nós temos, então, como eu mostrei naquela gravura anterior, um alinhamento entre o Sol, a Lua e os nodos lunares, que nós chamamos de Rahu e Ketu. Rahu e Ketu, eles não são planetas de corpo físico, e sim são pontos de intersecção da eclíptica, que é uma linha imaginária da trajetória. Não é o Sol, né, que circunda ao redor da Terra, mas vamos imaginar que seria até essa trajetória do Sol ao redor da Terra e o Equador celeste, né? A linha do Equador projetada. Então, eu não vou me aprofundar nesse assunto, que é uma questão bem mais, assim, técnica, mas eu vou compartilhar novamente aquela imagem para vocês conseguirem entender do que é que eu estou falando e não ficar uma coisa tão abstrata. Perdoem se o barulho da chuva estiver intenso, porque está uma chuvarada muito forte. Então, aqui, ó, imaginem que esta linha pode ser essa eclíptica, né, celeste, dessa órbita do Sol, e a gente tem a, a projeção do Equador celeste, né? Que é a linha imaginária da Terra. E é nesse ponto que a gente tem a intersecção dos dois, que também são chamados, quando a gente tem os pontos de equinócio, é que a gente tem os nodos lunares, Rahu e Ketu. Este ponto de intersecção é o que nós chamamos de nodos lunares causadores dos eclipses. Como eu disse, eles não têm corpo físico, né? E a gente vai entender o porquê dentro agora da história que eu vou contar para vocês. E como eu disse, a astrologia védica traz essa questão mítica que faz com que a gente entenda de uma forma mais simples os efeitos. Então, assim, eu vou contar a história de uma forma bem... Ela é longa. Existem os livros dos Puranas que contam essas histórias míticas da, do conhecimento hindu, perdão. E são inúmeros personagens, e assim, é tudo uma história ligada na outra, é um contexto, assim, muito rico de conhecimento. Eu sou uma admiradora, porque um povo, uma cultura que viveu tantos mil anos atrás, tem um conhecimento tão poderoso, vamos assim dizer, conseguir, claro, vamos dizer assim, dessa forma mais mítica, mas interpretar essas questões que às vezes hoje em dia a gente não consegue. E se a gente for levar para um lado mais técnico, a astrologia em si, a forma como ela surgiu, hoje a gente tem aplicativos, né, para gerar os gráficos. Mas vocês pensam que naquela época, porque a astrologia, na verdade, ela é matemática pura, tá? Todo mundo pensa que a astrologia é uma coisa mística, mas na verdade a astrologia é matemática, é tudo feito com cálculos, porque é baseado na astronomia. Então, era tudo feito à mão, cálculo por cálculo. Vocês imaginem o trabalho que era gerar um mapa, que hoje a gente só preenche. Existem os softwares que a gente, como astrólogo, utiliza, né? Existem alguns gratuitos também na internet. Existem aplicativos para celular que só coloca os dados necessários, que são a data do nascimento. Claro, a gente tem que ter esses dados precisos, né? Data de nascimento, horário e local, que tu já tem o teu gráfico pronto, seja de astrologia tropical ou astrologia védica, né? Porque existem também inúmeras fórmulas de cálculo que podem gerar mapas, mas a forma como eles difundiram, para mim, é incrível. Então, vou trazer essa história para vocês. Rahu e Ketu, eles aparecem como um único asura,
que são os Asuras? Dentro desse mundo celeste existiam os Devas e os Asuras. Os Devas seriam os deuses mais ligados ao divino, e os Asuras, não diria que eles são demônios, tá? Mas eles eram mais materialistas. Os Devas mais espiritualistas e os Asuras materialistas. E existia um Asura chamado Suarbanu, que teve a sua cabeça cortada no episódio da batida do Oceano Causal, que é o chamado Samudra, eu não tenho certeza se é Samudra Matana, uma coisa assim, tá? Me perdoem porque esse nome eu realmente não tenho absoluta certeza. Indra, que é um dos reis dos Devas, um muito poderoso, ele se sente enfraquecido, seja pela maldição que ele recebeu do sábio Durvassa, por ter tomado, né, a liderança de Swarga, que era esse lugar dos Devas, sem ter força necessária para reinar, e é aconselhado por Vishnu, né, a extrair Amrita, que é o néctar da imortalidade, do fundo do oceano causal. Para conseguir essa façanha, ele vai precisar da ajuda dos Asuras. E para que esses não tivessem acesso ao Amrita, também, né, esse néctar da imortalidade, Vishnu se compromete em ajudar. Então, o evento começa com os Devas e os Asuras batendo o oceano. Vocês imaginam, depois eu vou compartilhar uma imagem para vocês terem a ideia. Com a ajuda do Monte Mandara e Vasuki e Kurma Avatar. Vasuki é a cobra que eles enrolam e os devas puxam do lado e os asuras do outro. E assim eles vão fazendo aquele movimento como se estivessem batendo o oceano. E Kurma Avatar seria também Vasuki e Kurma Avatar seria desculpa, Vasuki é a cobra, e Kurma seria um avatar de Vishnu, que é uma tartaruga, que é o que dá a sustentação a esse monte, né, o Monte Mandara, porque senão ele viria a cair. E inúmeras coisas emergem desse oceano conforme eles vão bater. A primeira coisa a emergir é o rala-rala, que é um veneno terrível que Shiva toma para salvar a todos que estão ali. Por isso que ele recebe o nome de Nilakanta, ou Garganta Azul, porque Shiva toma esse veneno e segura na região da garganta. E depois disso, muitos outros tesouros emergem e eles conseguem extrair o néctar da imortalidade e se organizam para tomar esse néctar. Vishnu, muito esperto que é, ele mais uma vez se transforma numa linda mulher chamada Mohini Murti. E ela fica responsável por distribuir o Amrita para todos. Os Asuras, como são muito materialistas, eles acabam se distraindo com a beleza de Mohini. E, quanto isso, ela está servindo os Devas. E os Asuras acabam ficando para trás, encantados com a beleza de Mohini. Suarbanu fica desconfiado que existe coisa errada ali e ele dá um jeito, uma trapaça, para conseguir tomar o Amrita. Ele se passa por um Deva e é servido. Só que diz, numa das histórias, que quando ele foi tomar o Amrita, a mão dele não ficou completamente coberta nesse disfarce e aparece essa mão como se fosse, né, de um demônio, e Surya e Chandra, respectivamente Sol e a Lua,
desconfiam daquela mão, avisam Vishnu e Vishnu, com o seu Kala Chakra, corta a cabeça de Suarbanu. Então, a gente tem um corpo sem cabeça e uma cabeça sem corpo. Só que Suarbanu já havia tomado Amrita. Então, a partir daí, nós temos Rahu e Ketu. Rahu seria essa cabeça sem corpo que tudo quer, e Ketu seria esse corpo sem cabeça que não tem a visão, que não consegue enxergar. E para se vingar do que aconteceu com Suarbanu, Rahu e Ketu se alternam para engolir Surya e Chandra, causando os eclipses. Muitas coisas saíram dessa bateção do oceano, como eu falei, né? Trouxe algumas coisas. Então, assim, surgiram diversos seres míticos. As ninfas celestes, belas dançarinas conhecidas como apsaras, uma vaca que propiciava os bens, até porque a vaca é um ser sagrado na Índia, né? Surabhi era o nome dessa vaca. O cavalo branco Uichashvara, cavalo de Indra. A árvore celestial Parijata e Varuni, a deusa do vinho. Também desse oceano causal emergiu Lakshmi, a deusa da fortuna e da prosperidade que tantos os devas quanto os asuras pararam para admirar e celebrar a presença dela quando ela surgiu. Lakshmi se juntou a Vishnu e tornou-se a sua consorte. E, enfim, surgiu também do oceano Dhanvantari, que é a deidade do Ayurveda, né? E foi ele que emergiu com o pote de Amrita. Quando os asuras tomaram o néctar tomaram esse pote, né, antes de distribuir aos devas, eles ficaram aterrorizados com o que ia acontecer. E nessa luta pelo pote, né, antes de Mohini fazer essa divisão, houve essa briga, 4 gotas do Amrita caíram, né, diz que caíram, e ali teriam surgido as cidades de Haridwar, Ujjain, Nashki e Prayag, que também é chamado de Allahabad, que são locais onde a cada 12 anos é realizada a maior peregrinação religiosa do mundo, que é o chamado Kumbh Mela, que normalmente acontece toda vez que Júpiter entra em Aquário, que a gente tem o festival de Kumbh Mela. Então, seria por conta dessas 4 gotas de Amrita que caíram nos locais que seriam essas cidades. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Eu separei 2 imagens sobre a bateção do oceano causal. Aqui a gente tem uma delas, tá? Então, esse aqui seria o monte e aqui a cobra Vasuki. Aqui a gente tem, ó, aqui a gente já tem um símbolo de Ketu, aqui na cobra. Aqui a gente teria os Devas e aqui os Asuras. Aqui a gente tem Lakshmi, temos as Apsaras, a concha que representa Vishnu, elefante, a árvore que eu falei para vocês, cavalo, a vaca, muitas outras coisas que surgiram a partir da batida do oceano causal. E a gente tem aqui outra imagem, ó.
mesma coisa. Aqui já aparece Shiva do lado dos Devas, Krishna também. E aqui a gente tem os Asuras. Temos Lakshmi e todas as outras deidades que emergiram dessa batida. E aqui está a tartaruga, ó. Urma Avatar. Então, vocês imaginam assim, que eu trouxe, né, bem simplificadamente, mas quantos significados tem toda essa história, toda essa imagem? Se a gente pega as deidades para ser estudado, por exemplo, que nem Shiva, cada aspecto que a gente tem de Shiva, ele tem um significado. Cada um de Lakshmi tem um significado, de Vishnu, de Brahma, todos eles, Ganesha também. Então, por isso eu volto a dizer, é um conhecimento muito rico e vale muito a gente estudar, porque é encantadora a forma como eles conseguiram compilar esse conhecimento de uma forma mítica e, ao mesmo tempo, comprovadamente, tem a ciência ao lado deles, que é a questão da matemática, que baseia todos os estudos da astrologia. Então, são muitos os ensinamentos, as transformações e os insights que podem vir a partir de um eclipse, né? Esses eclipses que ocorrem quando a gente tem a Terra que passa entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra na superfície lunar, né? Esse que a gente vai ter agora, eclipses lunares, perdão. Na astrologia védica, eu comentei que a Lua representa a nossa mente, né? Também está ligado às nossas emoções e ao nosso subconsciente. Então, quando a gente tem um eclipse lunar, a gente diz que ele interrompe temporariamente o fluxo natural dessa energia lunar. E que isso pode se manifestar com uma turbulência emocional, um conflito interno, uma incerteza de trazer uma certa confusão mental. Uma agitação mental também é muito possível. E acredita-se que os eclipses lunares, eles podem despertar emoções profundas e, como eu falei antes, conflitos ou até traumas que a gente acaba guardando no nosso subconsciente. A gente pode ter a nossa sensibilidade mais exacerbada, mudanças mais bruscas de humor, e uma sensação de incerteza, né, durante esse período. É incerteza sobre o desconhecido. As coisas começam a se movimentar, mas de repente tu não sabe exatamente por que que aquilo está acontecendo, o que que vai fazer com aquilo dali, nem que caminho seguir. Mas eclipses não são de total ruim, né? Se a gente for pensar de um lado mais positivo, né? Eu nem gosto de ver assim, classificar como bom ou ruim, mas vamos pensar assim, então, de uma forma mais benéfica, talvez. Os eclipses lunares, eles são vistos como oportunidade para crescimento espiritual e para autorrealização. A gente não deve tomar grandes decisões, tá, em dias de eclipse, a gente vou explicar melhor por quê. Ou marcar eventos importantes durante o período de eclipse, o ideal, assim, até evitar durante as janelas, né, porque a gente sempre vai ter os eclipses em pares, um lunar e um solar, pelo menos. Desculpa. Porque tem uma energia muito intensa, muito instável naquele momento. Então, a gente não tem muita clareza, mas tem uma oportunidade de transformação. Então, esse eclipse lunar, ele vai acontecer no dia 17 de setembro, agora na próxima terça-feira. Para quem for ver depois, né, a gente está falando de 17 de setembro agora de 2024. Esse eclipse vai ser bem no iniciozinho da constelação de Peixes, a 1 grau de Peixes, na nakshatra de Purva Bhadrapada. O início do eclipse é às 21 horas e 41 minutos. O ponto máximo
às 23 horas e 44 minutos, e o final já vai ser a 1h e 47 minutos da madrugada do dia 18. Eu vou compartilhar aqui o gráfico para vocês verem esse alinhamento aqui do eclipse. Aqui. Então, o ponto máximo aqui foi o que eu deixei montado para vocês do dia 17 de setembro de 2024, às 23 horas e 44 minutos, pensando em horário de Brasília, tá? A gente tem aqui Sol, Queto e Vênus em Virgem, na casa oposta, né, que faz esse eixo de eclipses, com Peixes, onde nós temos a Lua e Irahu, né? Então, a Lua está a 1h e 34 minutos de Peixes, na Nakshatra de Purva Bhadrapada. E notem que dentro dessa configuração que a gente tem aqui do céu, Vênus está participando, ele não está lá na casa de Peixes, mas ele participa do eclipse porque ele está na casa oposta, né? Quando a gente tem um eclipse, mesmo o Sol estando na casa oposta, porque a gente teria uma lua cheia, ele está participando do eclipse dentro do eixo, e Vênus está aqui já no limiar, quase entrando em Libra, o seu ponto máximo de debilidade em Virgem, mas logo no início do dia 18, né, Vênus já passa para Libra, mas tende a ser bastante desafiador aqui, principalmente para quem tem ascendente em Touro e Libra, que são regidos por Vênus. Só uma informação extra para vocês entenderem. E no momento máximo do eclipse, a constelação que vai estar ascendendo ao céu é a constelação de Touro. Então, taurinos, bastante atenção com esse eclipse, porque ele tem bastante relevância para vocês. Então, voltando, o eclipse em Peixes, ele pede um momento de reflexão interna, tá? E de equilíbrio emocional. Peixes é governado por Júpiter, que está em Touro, né? Com o regente da casa que é Vênus em debilidade. Então, Peixes é um dos signos, até por ser regido por Júpiter, mais espirituais do zodíaco. E esse eclipse, ele pode ser um momento de crescimento espiritual e trabalho interno. Como Peixes é um signo ligado também às emoções, principalmente aquelas questões mais emocionais do nosso subconsciente, né? Um eclipse lunar em Peixes, ele pode trazer esses sentimentos que estão mais ocultos, questões emocionais não resolvidas e uma oportunidade de refletir, de ressignificar, de curar essas questões e encontrar um equilíbrio emocional. E como Júpiter, né, que é o regente de Peixes, ele é um planeta muito benéfico, ele pode ser uma ajuda, né, como se fosse um guia para essa tomada de decisão mais compassiva, mais sábia, nesse momento de maior turbulência. Então, assim, se vocês têm se sentido assim, mais sobrecarregados ou sobrecarregadas nesse momento, essa é uma hora para encontrar clareza e para soltar ilusões. Porque peixes têm uma questão muito de ser lúdico, de muito imaginativo. Então, vai ser a hora de refletir, assim, de todos esses sonhos, esses pensamentos, o que que realmente vale a pena manifestar, né? Ou para onde eu estou fugindo toda vez que eu vou para esse lugar. Empatia e compaixão são as palavras-chave do eclipse. Não apenas com os outros, mas consigo mesmo. É uma questão de olhar para dentro, olhar para essas questões emocionais, essas coisas que precisam ser curadas mais profundamente.
A própria energia da nakshatra, né, que é esse ponto mais específico aonde a Lua orbita dentro das constelações solares, a própria nakshatra onde ocorre esse eclipse, que é Purva Bhadrapada, ela nos direciona para a reflexão sobre a nossa conexão espiritual, principalmente como uma forma de transformação. Purva Bhadrapada, ela é uma nakshatra de Shiva, que tem a energia de Rudra, é uma forma mais disruptiva, assim, de Shiva, né? E significa a frente do altar sacrificial. O símbolo dessa nakshatra pode ser um homem com duas faces, né? Uma olhando para cada lado, duas espadas cruzadas, ou as pernas dianteiras de uma cama funerária, de um caixão também. Todos esses símbolos, eles levam a gente a observar dualidade, material e espiritual. Um homem com duas faces, um homem que olha para a matéria e o outro que vê a espiritualidade. As duas espadas, uma que aponta para a matéria, outra para a espiritualidade. E quando a gente pensa na cama funerária, a gente pode pensar nesse processo de vida e morte também, né? Então, a forma como a gente se conecta com essa dualidade do universo, dessa possível transformação a partir do despertar espiritual, principalmente conectada com a nossa consciência interior. É isso que esse eclipse traz. E essa nakshatra tem a sua deidade, que é Aja Ekapada. O nome Aja Ekapada, ele se traduz literalmente como bode de uma perna. E essa imagem, né, que é muito peculiar, ela carrega um profundo simbolismo. Eu vou mostrar, compartilhar a imagem com vocês. Não sei se eu separei uma coisa aqui. Aqui. Este é a Aja Ekapada, tá? Aqui a gente tem mais profundamente, porque ele tem também um aspecto de Trimurti, né? De três deidades, mas aqui seria a Aja Ekapada com um pé só. Pode ver que aqui ele segura um bode. Cada coisa aqui tem um simbolismo, mas não é nisso que a gente vai se aprofundar, mas essa seria uma imagem de Aja Ekapada. Então, e qual é o significado de Aja Ekapada? Aja Ekapada, essa entidade que é associada a Purva Bhadrapada, ele tem vários símbolos dentro da sua imagem, e principalmente o maior símbolo dele é uma deidade ligada à transformação e jornada interior. A perna única simboliza a jornada interior. Então, ela sugere que a jornada do indivíduo ela não é física, mas espiritual. E é uma busca por essa unidade interior, pela descoberta do verdadeiro eu. O bode também é um animal conhecido por sua agilidade e capacidade de escalar montanhas, subir em pedras. Então, ele representa a superação de obstáculos e desafios. E o fato dele ter uma única perna, né? Ele enfatiza a necessidade de confiar em si mesmo e na sua força interior para enfrentar as dificuldades da vida. A imagem do bode também, que é um animal associado à fertilidade e à renovação, sugere que a Ekapada está ligado a processos de transformação e renascimento. E a única perna indica que essa transformação, então, é esse processo interno, né? Que é uma mudança de perspectiva. E
O bode também é um animal muito utilizado em sacrifício, em muitas culturas. Então, o que conecta o conceito de renúncia e de entrega ao divino. Então, a Jeicapada, ele representa uma conexão profunda com o sagrado e a busca por um significado mais elevado. E é essa conexão que traz esse eclipse, principalmente no que tange ao despertar espiritual. Então, esse eclipse, assim, para quem precisa, para quem está buscando esse despertar, ou já está sentindo essa movimentação, deve aproveitar ao máximo a energia. E quais são as práticas que se podem fazer, né, nesse dia de eclipse para aproveitar melhor essa energia? Então, em primeiro lugar, por que a gente tem que tomar cuidados especiais no dia do eclipse? A energia cósmica disponível durante um eclipse, ela é amplificada. Então, como eu já mencionei, pode trazer instabilidade tanto emocional quanto mental. A gente não tem muita clareza frente às nossas escolhas. Os eclipses, eles são esses momentos de transformação. Então, onde a gente revisa velhos, ou eles vêm, né, a nossa tona, tipo, esfregar na nossa cara, velhos padrões e energias negativas que a gente pode liberar e preparar um caminho para novas oportunidades. Mas como é que a gente faz, então, para aproveitar aí essas energias da melhor forma possível? Práticas recomendadas. A primeira de todas, meditação. A meditação é uma ferramenta muito poderosa para fazer com que a gente se conecte com o nosso interior e para lidar com as nossas emoções, principalmente que ficam mais intensas durante um eclipse. Então, dedicar um tempo para introspecção nesse horário de eclipse. Não digo quem tem disponibilidade de ficar do início até o final, ótimo. Mas se não tiver, faz o tempo que for possível, mas dedica um tempo para isso, né? Para essa introspecção, para observar os teus pensamentos, os teus sentimentos, sem nenhum tipo de julgamento. Observar, escreve se tu quiser, para depois poder refletir sobre. Evitar de tomar decisões importantes durante os dias que antecedem e os dias que sucedem o eclipse. Claro, tem coisas na vida que a gente não vai ter como adiar porque tem um eclipse. Então, assim, procura fazer com consciência de que aquilo precisa ser feito, se certifica de tudo que é necessário antes, para poder evitar e minimizar qualquer tipo de problema ou desafio que possa acontecer, né? A energia mais intensa, ela pode esfumaçar, confundir muito a nossa percepção. Então, o que puder ser ajustado antes de chegar próximo, melhor. Mas o que não for possível, né, é respirar e fazer o seu melhor. Perdão. Nas escrituras mais antigas, e muitos astrólogos sugerem, durante o período do eclipse, né, do início, ponto máximo, e até o final, fazer jejum, tanto de comida quanto de água. Mas se é muito difícil para ti ficar sem comer, ou até por questões de saúde, procura optar por uma alimentação mais leve nesse período, né? Não consumir coisas pesadas, carne, nem açúcar, que também ajuda a dar mais uma agitada na mente. Práticas de relaxamento, yoga, pranayama, para manter mais calma, né? Um equilíbrio emocional, também auxiliam bastante durante o período do eclipse. Se possível, evitar de agendar procedimentos cirúrgicos durante o período de eclipse, né? A gente tem um procedimento cirúrgico, é uma intervenção bastante instável e promover um procedimento desses, que a gente tem a oportunidade de programar
evite que seja no eclipse. Claro, em casos de urgência não tem o que se pensar, talvez até seria o momento para acontecer, né? Mas quem vai fazer algum procedimento cirúrgico eletivo, evita dia de eclipse. Prática de mantras, orações, podem ajudar a uma vibração mais protetora e também trazer muita presença. Dentro do hinduísmo, né, dessa visão védica, a gente vai falar muito sobre mantras. Mas mantra também não deixa de ser uma oração, um rezo, uma prece. Aquilo que fizer sentido dentro da tua crença. Eu tenho alguma sugestão de mantras, mas escolha que faz sentido. Eu vou falar alguns aqui e depois eu posso compartilhar com vocês a playlist com esses mantras. Om Namah Shivaya, fazer uma prática de mantras de Japamala, por ser uma nakshatra de Shiva. Ganapati Atharvashirsha, que é um mantra para Ganesha. Vishnu Sahasranama e Hanuman Chalisa. Todos esses são bons para a gente escutar ou fazer as práticas durante o eclipse. Prática de Japamala, pode escolher o que fizer sentido para ti. Fazer o que é possível dentro da tua realidade. Com práticas simples, como meditação, como mantras, preces, orações. Quando eles são feitos com intenção, eles são realmente muito potentes. Claro, ele vem de uma cultura, né, que é ligada às questões de mantras. Então, se tu quer potencializar mais e tem acesso, gosta desses mantras, utiliza os mantras. Mas se não, é utilizar aquilo que está dentro da tua crença e da tua cultura. E lembrar que eclipse não é bom nem ruim. E sim, eles devem ser recebidos como grandes oportunidades de transformação. Os eclipses, eles acontecem, né, numa determinada área da vida, de acordo com o teu mapa natal. Então, eu vou trazer aqui, tá, as áreas onde as possíveis transformações vão acontecer de acordo com o ascendente, lua ou ascendente, tá? Eu não tenho como dar resultado específico para ninguém, porque isso precisa de estudo do mapa, e digo para vocês mesmo assim, como o eclipse é uma energia muito estável, a gente não tem como firmar certeza, mas sim os temas que vão ser, as áreas, né, os temas que vão ser remexidos a partir desse eclipse. Então, para quem tem ascendente ou lua em Áries, o eclipse vai ocorrer na casa 12. Então, a gente tem o que para ser trabalhado ali? Desapego, espiritualidade, isolamento, perdas de energia, número tipo de perda, tá? Ascendente ou lua em touro, o eclipse vai ocorrer na casa 11. Então, assuntos que podem vir a ser transformados. Amizades e conexões de networking, os desejos, os lucros, os ganhos e os irmãos mais velhos. Perdão. Ascendente ou lua em gêmeos. O eclipse acontece na casa 10. Então, está muito conectado a transformações na carreira, na profissão, nessa ação que é entregue para a sociedade e também nas questões, né, com o pai, com figura paterna, que é um dos assuntos dessa casa. Para quem tem ascendente ou lua em câncer, o eclipse acontece na casa 9 e os assuntos que podem vir a ser transformados e passar por mudanças são estudos, conhecimento, religiosidade, espiritualidade, viagens e professores ou gurus. Ascendente ou lua em Leão. Eclipse na casa 8, com transformações na casa das transformações, dos assuntos místicos e ocultos, a casa que fala da família do cônjuge, dinheiro de outros, que pode também ser alguma coisa relacionada à herança também. Ascendente ou lua em Virgem. O eclipse está
estará acontecendo na casa 7, casa dos relacionamentos, das parcerias de negócios e das sociedades. Então, é um setor da vida que vai passar por algumas modificações. Ascendente ou lua em Libra, o eclipse vai estar acontecendo na casa 6, vai movimentar questões de rotina, de cuidados com a saúde, do serviço, de obstáculos e inimigos. Ascendente ou lua em Escorpião, o eclipse acontece na casa 5, casa que fala sobre assuntos de filhos, de criatividade, de inteligência, de romance. Então, algumas coisas precisam ser revistas aí, vão passar por transformações. Já podem estar passando, né? Porque a gente já teve eclipses nesse mesmo eixo no início do ano. Isso para todos os signos, né? Para todos nós. Ascendente ou lua em Sagitário. O eclipse vem na casa 4, que é a casa da vida privada, a casa da nossa casa, né, o nosso lugar, moradia, casa que representa a nossa mente e também a mãe, relacionamento com a mãe, figura materna em si. Ascendente ou lua em Capricórnio, eclipse acontece na casa 3, casa da comunicação, de viagens curtas, dos irmãos e de pessoas próximas que a gente tem como irmãos. É uma casa relacionada também à coragem e habilidades. Ascendente ou lua em Aquário, o eclipse vem na casa 2, que é uma casa da nossa família de base, né? Com os seus valores, com questões também das finanças familiares, uma casa também que está relacionada a vícios e hábitos alimentares. E a gente também pode ver alguma coisa em relação à comunicação também nessa casa 2. E ascendente ou lua em peixes, o eclipse está acontecendo na casa 1, né? Então, a transformação está acontecendo na personalidade, no corpo físico, na autoestima, no ego, na própria consciência. Ou seja, todos nós vamos ter uma área da vida que vai ser transformada, que já vem sendo transformada no atual eixo, mas vai passar por mais um episódio. A gente teve em março um eclipse solar em Peixes, agora nós vamos ter um eclipse lunar. Então, é um outro eclipse com um outro contexto de céu e os assuntos envolvidos são os mesmos, a casa é a mesma de acordo com o teu mapa, mas agora é a lua que está ali. Então, a mente é uma outra nakshatra também. A mente está muito envolvida nesse eclipse. Então, é isso aí, meus amores. É um pequeno compilado, um pequeno tutorial sobre esse eclipse que vem nos oportunizar uma nova chance de crescimento e mudança. Espero que seja proveitoso para todos e todas. E se tiverem dúvidas, vocês podem colocar na comunidade para mim, quem for, dependendo da plataforma onde for assistir, que assim que possível eu retorno respondendo para vocês, certo? Vou convidar a gente a encerrar com um mantra, então, para agradecer essa oportunidade. E eu agradeço mais uma vez a companhia e a parceria de vocês. Vamos unir as palmas em frente ao peito, fechar os olhos. Om, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namaha. Om. Namastê. Obrigada e até nosso próximo encontro. Bom eclipse a todos vocês.